pense numa coisa difícil que é conciliar trabalho com estudo para concurso, tá? Muita gente me pergunta isso e eu vou falar aqui com conhecimento de causa, porque, né, eu passei nos meus concursos trabalhando, tá? Então eu já vi muita gente dando bizu de como conciliar trabalho e estudo, só que o cara nunca trabalhou enquanto estudava, né? O cara tá só viajando na maionese ali, enfim. Mas vale a intenção, tá? Melhor um cara dando dica achando que tá ajudando do que atrapalhando você aí durante o estudo, beleza? Mas vamos lá, eu vou contar para vocês como é que eu fiz para passar, né? Eu passei em 12 concursos, dois deles, os de nível médio, eu não estava trabalhando, porque eu estava no ensino médio ainda, tinha 17 anos, mas os outros 10, todos eu estava trabalhando e consegui passar. E vou mostrar para vocês como era a minha rotina, para que vocês entendam que tudo vai, né? Tudo tem a ver com a tua mentalidade, beleza? Queria começar nosso vídeo curto aqui falando sobre, né? Trazendo aqui nosso mantra, a nossa filosofia parte daqui, ó. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Se você trabalha, tá se lascando aí para ganhar o teu salário, porque precisa e não tem como sair, fugir do setor privado, então, a não ser passando no concurso, né? Aprenda a transportar o punhado que você pode por dia ali, ó. Todos os dias com constância, que você vai conseguir a sua aprovação. Se você está vendo meu vídeo aqui, é porque você trabalha, ou seja, você tem um motivo, né? Tem motivos diários para estar estudando para concurso. Então, eu vou te explicar aqui como é que eu fiz e como é que você pode fazer também para poder trabalhar dentro da tua realidade, tá? As perguntas que eu recebo aqui, ó, perguntas recorrentes. Professor, eu preciso largar o emprego para estudar? Dá para passar em algum concurso top mesmo com, sem estudar 12 horas por dia, como pessoalmente aí, né, na internet, enfim. Dá para estudar com qualidade trabalhando 8 horas por dia? Então, enfim. Tem outras perguntas aqui do tipo, professor, eu trabalho no regime de 24 por 72, como estudar? Dá para estudar? Dá para seguir o método também dessa forma? Enfim. E o que é que você precisa saber? Que o cotidiano vai parecer um campo minado e que você, quem trabalha, você vai precisar criar vergonha na cara, né? Decidir estudar de verdade e aprender a contornar os obstáculos. O segredo está aí, tá? Vai ser difícil, você vai sumir, porque, imagina, você trabalha e de repente você começa a trabalhar, estudar e tu vai sumir dos amigos, dos familiares, enfim. Então tem que entender que você vai causar, vai causar estranhamento o teu isolamento, né? E outra coisa que vai ser cansativo, mas é temporário, é temporário. Existem pessoas que têm uma carga horária extrema, que às vezes só sobra 2 horas por dia, 2 horas por dia. Aí tem gente que fala assim, não, rapaz, eu não vou pegar minhas duas horinhas que eu tinha para tomar um vinho, uma cerveja para estudar, não vou. Enfim, lá na frente a conta chega, certo? Vocês têm que entender que a vida da gente, ela é o resultado do somatório das decisões. Então, no fim da vida, eu tenho um monte de decisão errada e uma decisão certa. E aí, quem tiver o saldo maior vai sobressair, vai dizer como é que vai estar a tua vida lá no futuro, tá? A ideia é que eu decida por princípios e tente fazer o máximo para me antecipar, principalmente quando eu estiver passando por um problema de escassez de tempo, porque eu estou trabalhando demais, me lascar um pouco mais agora para não passar o resto da vida todinha se lascando, certo? Então, se for preciso passar 2, 3 anos exaustos, mas depois tendo uma vida melhor, que seja. Foi o que eu escolhi para mim. Eu não tirava nem férias. A minha segunda temporada de concurseiro, que foi 2009 e 10, tá? Foram 15 meses dentro desses 2 anos aí. Eu trabalhava no Exército, fazia faculdade na Universidade de Brasília e estudava para concurso. Porque eu queria sair do Exército, eu não aguentava mais o Exército. Passei em 5 concursos de analista, nessa puxada. Fazendo universidade pública, que eu fiz a faculdade lá na UNB. Como é que eu driblava o cansaço? Eu tentava trabalhar a minha mente para descansar um dia na semana. Eu não descansava no domingo, porque eu usava o domingo para estudar mais, descansava na sexta e tentava, né, dar uma caminhada, dar uma volta na quadra, espairecer de alguma forma para driblar o cansaço, certo?
Nesse caso, eu driblava o cansaço do trabalho, começando a minha meta no sábado. E toda vez que eu chegava do cansaço do trabalho, cansado, eu dava um cochilo. Inclusive no livro, eu falo sobre isso. O link para a compra do livro está aí na descrição do vídeo. Eu falo sobre o milagre do cochilo, que é você chegar em casa, imagina, você chegar em casa cansadão e dar um cochilo de 20 minutos e pum, resetar a máquina. Era o que eu fazia, tá? E aí você tem que entender que o teu corpo tem um limite, vai ser preciso, se você está trabalhando e estudando para concurso, em alguns momentos parar mais do que só um dia na semana. Às vezes eu fazia 3 meses tirando só o descanso na sexta-feira. Eu estudava sábado, domingo, segunda e terça, dia de teoria, quarta e quinta, dia de revisão. Na sexta-feira eu só ia para o trabalho, não estudava para concurso, tá? E geralmente no exército era meu expediente na sexta-feira. E a aula na sexta-feira na universidade era tranquilo, tá? Era tranquilo. Geralmente sexta-feira é um dia tranquilo na universidade. E aí eu tava tudo suave ali, eu tava descansando. Para sábado começar a moer de novo, beleza? Agora, às vezes dava uns 3 meses fazendo isso direto e eu me sentia coisado, aí eu parava. Parava uns 2, 3 dias. Parava um final de semana inteiro. Entendeu? Parava sexta, sábado e domingo. Ou sábado e domingo. E aí ia descansar a mente, ia pra uma cachoeira, fazer alguma coisa, tá? Na época que eu morava em Brasília, como eu era liso, eu não fazia muita coisa não. Mas eu tentava, sei lá, ir para um shopping, a gente saía, a gente marcava e saía, eu e Fernanda. E o que estudar quando estou desmotivado? Aí é um conselho, não é um conselho, não, uma dica que eu dou para você que trabalha e quer passar no concurso público. Você vai aprender a estudar por responsabilidade, mesmo sem motivação, tá? A disciplina aqui é que vai mandar, a disciplina consciente. Para fazer você estudar mesmo chateado, igual no trabalho. Tu não deixa de ir pro trabalho porque tá sem vontade. Não vai de todo jeito? Então, aqui é do mesmo jeito. Tá? A gente vai ter que aprender a ir trabalhar e estudar mesmo sem vontade. Certo? Enfim, e para amenizar, tentar estudar nesses dias o que você mais gosta, mais acha fácil, tá? Tentar fazer mais questões. Se for o caso, videoaula, tá? Se for o caso, videoaula. A gente vai trabalhar dentro da preparação. Uma coisa que é importante, às vezes tua carga horária é muito alta, tu só tem 2 horas. Tenta passar num concurso que te permita sair do setor privado, pelo menos. Mesmo que ganhe um pouco menos. Um concurso escada. Se vocês fizerem um estudo incremental, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Quem não comprou ainda, ó, deixa eu colocar aqui, ó. No meu livro eu falo sobre isso, ó. Tá? Esse aqui é o livro, ó. Existe forma mágica para passar em provas e concursos. Nesse livro eu falo sobre o estudo incremental. Como é que eu buscava estudar? Focava numa área, escolhia um edital como referência e ia batendo todos os assuntos daquele edital até eu adquirir a minha bagagem plena. Aí com essa bagagem plena eu começava a fazer prova. Mas antes dela eu tentava testes em concursos que estavam no meio. Então, por exemplo, eu bati o edital do TCU e fui fazer o concurso do TRT 21. As minhas aprovações, enquanto eu estava na UNB trabalhando, foram SAD-PE, CEPLAG-PE, Ministério do Turismo, DPU e TRT 21, todos por cargo de analista. Eu só considero aprovação quando eu sou nomeado ou eu apresento o termo de desistência, tá bom? No caso desses 3, eu fui nomeado em todos eles, né, na prática, porque a SAD e a CEPLAG me chamaram para o curso de formação, eu estava dentro das vagas, não fui, e os outros 2, assumi a DPU e o TRT 21, o Ministério do Turismo me nomeou, eu não quis, eu fui o primeiro colocado no Ministério do Turismo. E esses concursos todos, para mim, foram concursos de escada, porque eu já bati o edital do TCU, tá? Então, meu foco era bater o edital do TCU do jeito que eu pudesse, tá? Bater o edital do TCU do jeito que eu pudesse, dentro das minhas condições, e trabalhar os meus
indicadores de produtividade. Quais são? Velocidade de leitura, certo? Percentual de acerto em questões, grau de cumprimento do edital, certo? Aí a quantidade de questões que tem a ver com velocidade, tá? Ele vai me ajudar a ter uma boa gestão de tempo que vai contar muito na hora da prova. Tem muita gente que se enrola e não passa em concurso, não porque não sabe, mas porque não sabe fazer prova. Não porque não sabe o conteúdo, mas não sabe fazer prova. E aí o cara chega na hora da prova lá e fica, né? Então assim, eu tenho 2 horas só para estudar depois do trabalho. Eu vou focar em melhorar minha produtividade e fazer o máximo que eu posso dentro dessas 2 horas, tá? Você não vai deixar de trabalhar ou inventar coisas para forçar um aumento de carga horária antes de se preocupar com o aumento de produtividade. Tá? Primeiro você aumenta a produtividade e depois você se preocupa com isso. Tem gente que às vezes nem tem a produtividade, né, para estudar mais ali e fica buscando carga horária maior, só está sendo mais ineficiente, né? Porque se eu der mais horas para quem é improdutivo, ele vai ter mais horas para ser improdutivo. Então, nessa briga entre produtividade e carga horária, primeiro eu ganho produtividade para depois buscar mais carga horária, tá? E se eu trabalho exaustivamente, já entendi, professor, eu vou começar minha meta no sábado, eu vou cochilar depois que eu chegar do trabalho, eu vou tentar fazer concursos menores para sair do meu trabalho, enfim. Tu vai ter que trabalhar com esse tipo de estratégia antes de se desesperar porque não tem carga horária. Porque você pode, vamos supor, você trabalha e ganha 3 salários mínimos. Você poderia muito bem trocar por um cargo público de nível fundamental que paga 2 salários mínimos, porque tem. Tá? E aí você vai ganhar, ao invés de você trabalhar e estudar só 2 horas, você vai trabalhar e estudar 4 horas e meia, já muda. Aí tu já consegue, tu perdeu uma parte da renda para dar um salto maior depois. Depois tu passa no concurso de 10, depois de 13, de 15, 20. Ó, meu primeiro salário foi 1.300, né, no Exército. Quando eu saí do Exército, eu ganhava 3.300. Aí fui para ganhar 3.800 na DPU. Da DPU fui para o TRT para ganhar 7.400. Só que eu subi até 23 mil reais, né? Porque eu virei secretário de planejamento. Nos concursos de auditor, que foi na minha terceira temporada de concurseiro, 2013 e 14, eu trabalhava no TRT, era secretário de planejamento e dava aula na UFRN. Eu fui professor universitário, professor substituto por 2 anos, no período que eu estudei para ser auditor. E eu consegui estudar. Do mesmo jeito, começando a meta no sábado, cochilando quando chegava do trabalho, dava o meu sangue ali. E aí, por isso que eu cheguei até 23, 20 e poucos mil. Quando eu vim para a Cefaz, caiu um pouco meu salário. Caiu para 17. Eu vim para a Cefaz perdendo 6 mil reais no salário. Mas eu não era, porque lá eu tinha um cargo efetivo, eu acumulava 3 cargos ao mesmo tempo. Analista judiciário, secretário, que era uma CJ, e substituto, do professor substituto. Mas esse cargo aqui, esses aqui, não eram meus. Então, eu ganhava 25, era 23 só no TRT, mais 2 da UFRN, dava 25. Mas aí eu perdi para ir para a Cefaz, mas o da Cefaz era todo meu. Depois a Cefaz passou e muito, esses 3 juntos, né? Mas eu tive uma perda salarial. Foi legal? Não foi, mas foi preciso, foi necessário. Então você pode, é uma dica que eu te dou, se você puder. Claro que tem gente que já tem filho, já não pode diminuir. Mas aí tenha paciência, que vai demorar um pouquinho a mais, porque você tem uma carga horária menor, teoricamente você vai demorar um pouquinho a mais. Mas você vai ser aprovado, beleza? Se você quiser catalisar o processo, venha-se embora para a mentoria do método 4.2, tá? Eu posso ser o seu mentor. Lembrando que eu não faço mentoria de grupo, não faço mentoria pré-formatada. Você não vai entrar aqui no meu site, ó, na minha mentoria para ser cadastrado numa plataforma pré-formatada, não. Eu vou fazer o teu acompanhamento individual. E ele é feito de forma responsiva. Você vai contratar, coloca o nome na lista de espera, contrata, vai receber um questionário, vai fazer a videoconferência comigo. Depois disso, eu vou te mandar a meta 1 e vou aguardar a tua devolutiva. Quando você devolver, eu vou analisar a meta 1 e vou te mandar a meta 2. E assim a gente vai fazendo até o fim, até passar,
certo? Então, a responsividade vem daí. Você pode escolher outro mentor, né, além de mim, se quiser, mas aí você não vai ter contato comigo. Se você escolher o Otto, por exemplo, você vai ser orientado por ele, então o seu contato vai ser só com ele. E a gente vai trabalhar aqui o foco no resultado, autonomia para você aprender a aprender, esse é o objetivo. O método 4.2 é um método de aprendizagem, onde você vai aprender a aprender, e vai trabalhar também o autodidatismo, beleza? Lembrando que são 3 coisas que você precisa para entrar na mentoria: paciência, força de vontade e autorresponsabilização, que é um eufemismo para vergonha na cara, beleza? Tem que ter muita vergonha na cara se você quiser passar em um concurso público. Para ganhar 30, 40 mil reais, tu vai ter que ralar, vai ter que se lascar, vai ter que estudar um pouquinho mais, vai se estressar, normal, tá? Mas tudo controlado, beleza? Não existe nada de graça, a galera vende muito atalho, né, para tentar encurtar caminho, mas geralmente essa galera é a galera que demora mais tempo quando passa, tá? Quando passa. Vamos embora aprender a estudar do jeito certo para tornar a aprovação inevitável. Esse deve ser o caminho. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!